Dólar está no seu patamar mais alto nos últimos tempos. E aí você vai falar assim: ah, mas eu não mexo com dólar. Aí você come, né? Você come. Muitos dos nossos produtos, pessoal, é cotado em dólar. Isso afeta diretamente todo mundo. Para uns é bom, para outros é ruim. E o jurista é o Ives Gandra Martins, é um dos mais bem conceituados do Brasil. Ele vai falar agora sobre as declarações de Lula. O Lula fala, o dólar. O mercado, pessoal, é muito sensível o mercado. Ele é muito sensível. Qualquer fala do Lula, do Fernando Haddad, que é o ministro, né? Isso gera um. Você vê aqueles gráficos, né? Olha o dólar. Quanto está o dólar hoje? Eu nem observei hoje o dólar. Vamos lá, vamos ver quanto que está o dólar hoje. 5,66, pessoal. 5,66, né? 5,66. Então, o jurista vai falar agora que o Lula, pessoal, e ele fala assim que o dólar não está alto, é especulação. Ah, mas os números não mentem 5,66. Não tem como você mudar isso. Então, o Lula está querendo tampar o sol com a peneira, a coisa começou a engrossar. Vamos ver o que o jurista vai falar? Vamos ver, eu gosto muito de ver esse jurista falar. Ele que ontem já gravou um vídeo falando dos presos do 8 de janeiro, que é um absurdo as penas de 17 anos. E hoje, então, ele resolve gravar um outro vídeo, porque ele conhece, né, pessoal? Vamos ouvir? Vamos ouvir? Os meus seguidores vão me permitir mais uma vez falar de um assunto que eu sempre considero indigesto, que é sobre as declarações do presidente Lula. E nessas declarações, o que ele prejudica o câmbio, a economia, os investimentos. Depois de todos os economistas terem aconselhado o próprio presidente, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, de que a necessidade de cortar os gastos, ele diz na quarta-feira de que isso sai publicado nos jornais de ontem, que não é esse o problema. Que isso é problema da macroeconomia, mas que ele não vai cortar os gastos essenciais e que o que tem que se aumentar é a arrecadação. Os aspectos negativos do que ele diz é o seguinte: quando ele diz que não pretende cortar gastos, que ele pretende aumentar a arrecadação, o que ele está dizendo é o seguinte: eu vou gastar o que eu não tenho, mas para cobrir o que eu vou gastar, eu vou ter que aumentar a arrecadação. De que forma se aumenta a arrecadação? Aumentando a tributação. E nós já temos as cargas mais elevadas do mundo, cargas tributárias mais elevadas do mundo. Isso nós estamos entrando em uma espécie de derrama da época do Império, que era muito menor do que o que eles estão arrecadando agora. Ou as grandes revoluções que foram feitas, nós tivemos o João Sem Terra, que pelos barões foi obrigado a recuar e criou-se o princípio da anualidade na época. Nós tivemos a Revolução Americana, que foi quando os ingleses aumentaram pelas leis Townsend os tributos sobre as exportações agrícolas do povo americano. Eles se rebelaram e fizeram a independência dos Estados Unidos. A Revolução Francesa decorreu do excesso de tributação de Luís XVI. Quer dizer, aquilo que escrevia um ex-ministro, juiz já falecido, Marshall da Corte Americana, que dizia: the power to tax is the power to destroy. O poder de tributar é o poder de destruir. Aumentar a arrecadação com aquilo que nós já sabemos que os órgãos de arrecadação estão fazendo o máximo, e aumentar ainda mais a carga tributária. Nós tivemos, no mês
passado. Um déficit de 61 bilhões nas contas públicas. O que representa? Está se gastando sem pensar e, por outro lado, a arrecadação não está podendo cobrir. Em vez de ele cortar os gastos, ele pretende aumentar a arrecadação, que é aumentar a tributação, não há outro caminho. Resultado, como o mercado sabe que não há espaço para aumentar a tributação, como o mercado sabe que se pretende ter estabilidade econômica para investir, e ele com essas declarações cria instabilidade econômica, como o mercado sabe que ele está para indicar o presidente do Banco Central, e se não for um cidadão com uma categoria de Roberto Campos Neto, um cidadão que sabe que a política monetária é o último instrumento de combate à inflação, é evidente que o que está vendo é isso. Não confiando, o dólar chegou a 5,51. Não sei na hora que eu estou gravando esse programa, que eu sempre gravo com um dia de antecedência para ser posto à primeira hora do dia seguinte. 5,61 não, né? Ele tem razão, o jurista está 6,66, né? Mas, claro, ele falou que ele gravou o vídeo ontem, mas está 6,66, né, conforme eu falei para vocês. Vamos ouvir, ele vai falar aí, o Brasil já está entrando no colapso, né? Vamos ouvir que esse cara, ele é muito bom. Vamos lá, vamos ouvir. Sim, uma intervenção maior do Banco Central conseguiu segurar o câmbio, que é o que normalmente acontece. Mas, às vezes, nem vale a pena, porque é como enxugar o gelo. Põe-se o dinheiro, aquilo some rapidamente. Põe-se real, some imediatamente na compra de moeda estrangeira. O país, Brasil, foi das grandes moedas o que mais desvalorizou nesses últimos tempos, em relação a todas as moedas principais do mundo. Então, o que eu tenho a impressão que aquela frase que eu pus no último artigo, que, aliás, fiz questão de colocar ontem, de que João, o rei da Espanha, disse a Silvio Chaves, quando ele fazia considerações que não tinham nada a ver, por que não taicá-las? E a impressão que eu tenho é que o presidente deveria não falar sobre economia, deixar o ministro Haddad falar. Ele entende, e o presidente Lula dá demonstração cada vez maior de que, enfim, apesar de duas presidências anteriores, quando teve o Henrique Meirelles do lado, que não o deixava errar, que foi ele o verdadeiro ministro da Economia, nós teríamos, evidentemente, a possibilidade de o ministro Fernando Haddad, pelo menos, tentar controlar um pouco esse desespero presidencial em gerar déficits, em gastar dinheiro, sem procurar saber como se obtém dinheiro numa máquina pública, que inchou, de 23 ministérios do presidente Bolsonaro, nós estamos hoje com 38, 39 ministérios, evidentemente, um custo adicional que o povo brasileiro não contava. Tenho a impressão que, se ele continuar com esse diapasão, nós vamos com derrapada econômica, não patinaremos em nível de desenvolvimento. Isso é ruim para ele, presidente, porque em 2026 poderá entregar uma pátria razoavelmente arruinada, porque apenas não seguiu conselhos dos economistas que, teoricamente, por cursarem faculdades de economia, estudarem todas as correntes econômicas, todos os investimentos, são aqueles que, teoricamente, conhecem muito mais economia do que o presidente da República. Chegou um momento de uma reflexão, de deixar de agir ideologicamente e passar a entender quais são as ideias na economia, para não deixar o país entrar numa crise econômica. Para não deixar o país entrar numa crise econômica. Eu acredito que nós já estamos até o pescoço já. Não sei como é que o Lula vai lidar com essa situação do dólar, que só tende a subir. E o Haddad tocando violão, né? Plá, 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 achando que tá tudo normal. Lula, fique esperto.
Fique esperto, porque o nosso Brasil, a gente está de olho, tá bom? A gente está de olho. O Lula disse uma frase enquanto candidato que eu não esqueço dela até hoje. E ele disse, na verdade ele não disse uma frase, ele falou isso. Eu quero voltar porque eu não sabia que eu poderia fazer algumas coisas e agora eu sei, por isso eu quero voltar. Aquilo, eu juro para você, eu vou procurar esse vídeo. Eu fico até hoje imaginando, já se passou mais de 2 anos, eu fico imaginando o que o Lula quis dizer que ele poderia fazer algo como presidente já e que antes ele não sabia que poderia fazer. O que era? Até hoje eu estou me perguntando sobre isso. E aí, pessoal, isso é ruim, porque o Brasil entra no colapso, entra um outro presidente, é o Xerox da Argentina, né? O que aquele cara tá passando lá, o Milei, pegou, pessoal, pegou o país no abismo. Dificilmente uma pessoa queria ser presidente da Argentina. Quando a economia tá boa, igual os Estados Unidos, aí sim. Agora, quando você pega economia ruim, o cara pega ali, pessoal, a esperança do povo de melhora. Quando votaram no Milei, votaram na esperança. Mas você acha que é fácil para o Milei, pessoal? Chegar e demitir funcionários, igual que ele fez. Corta daqui, corta dali. Você acha que é fácil colocar no trilho? Aí vem um outro desgraçado, leva ao colapso de novo. Aí o país se afunda. Aí a Argentina já foi uma potência, pessoal. Nós sabemos disso. Os Estados Unidos, quando estava com o Trump, estava assim a Argentina. Agora com o Biden, voltou. E o jurista diz aqui, tem que ouvir os economistas, quem estudou para isso. O Lula não entende de economia. Quando perguntava de economia ao Bolsonaro, Bolsonaro respondia o quê? Eu não sei nada disso. Eu não entendo. Quem vai resolver isso é o Paulo Guedes. Pronto, acabou a conversa. Eu não entendo de economia. Ponto final. Ele é obrigado a entender? Não. Os ministérios é para isso mesmo. Ele é obrigado a saber de educação? Porque os ministérios é para isso mesmo. Saúde, ele é obrigado a saber? Não. Precisa ser médico? Não. Não, não. Mas o ministro tem que saber, tem que entender para a roda girar. E o Haddad? O que você me diz do Haddad? Considerado o pior prefeito da história de São Paulo. É preocupante. Vamos ver o que vai acontecer. Tem alguns anos pela frente ainda. Vamos ver o Marcos Duval, que falou que tem prova, etc e tal. Né? Vamos aguardar essa documentação. O que o Senado vai dizer? Que até agora ninguém falou nada. Só quem falou isso até agora foi o Marcos Duval. Né? Não sei o que vai acontecer. Falar em Milei, soube agora que o Bolsonaro vai estender tapete vermelho para ele lá em Camboriú, tá bom? Balneário de Camboriú vai estender o tapete vermelho no dia 6, que ele deixou de ir na reunião, no encontro do Mercosul para vir ali no evento da direita, tá bom? Então, Bolsonaro, então, vai honrar a chegada do presidente da República da Argentina aqui no nosso país, estendendo o tapete vermelho para ele, né? É vermelho, né, pessoal? Infelizmente tem que ser vermelho, né? Mas não tem nenhuma relação com o PT, viu, pessoal? Tapete vermelho, né, pessoal? O vermelho, porque o vermelho, muita gente tem raiva do vermelho, porque liga o vermelho ao PT. Mas se você analisar o vermelho, é o amor, né? O tapete vermelho. Tem como você estender um tapete preto, tapete azul, né? Então, quando você se fala em tapete para honrar alguém, o nome vermelho é instantâneo. É igual você falar feijão com arroz, né? Parece que já é coisa ali, tá?
vai estender um tapete vermelho para ele. Para você ter ideia, lá nos Estados Unidos, a cor vermelha é do Trump. É do Trump. E as pessoas amam. Né? Então, esse negócio de cor, né? Mas tá. Vai estender um tapete vermelho para ele, merecidamente, porque não é só o presidente vir, pessoal. Veja bem. É ele deixar de ir no encontro do Mercosul, que ele faz parte. Né? Que ele faz parte. E que o Lula provavelmente vai, né? Vai estar lá. O Lula vai, e nisso o Haddad, o Chuchu vai assumir a presidência da República, né? Interinamente aqui, e o Milei não vai visitar, tá bom? Não vai visitar nem Chuchu, nem Lula, nem ninguém, né? O presidente da República virá, mas não vai se encontrar, porque ele considera o Bolsonaro o presidente e não Lula, né? Você vê que situação que nós chegamos. Eu falei que nós ia ter dois presidentes, lembra? Lá no passado, eu falei, então tá aí. Um que tem a caneta e o outro que tem o apoio maciço da população. Vale a pena a curtida, não vale? Vale, vale sim. Curte aí, me ajuda. Forte abraço.